Por que não voltou o meu Senhor? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Eu não sei. E quando será? Também não sei. Não sei. Mas quem sou eu para questionar? A todos meus irmãos e amigos que estão nos assistindo, que irá nos assistir, hoje está sendo gravado por causa de um problema técnico, mas Deus está no comando da sua igreja, Deus está no comando da sua mensagem. Feliz sábado a todos, que Deus grandiosamente opere maravilha no meio de nós. É um dia especial, um dia que Deus se aproxima mais intensamente do seu povo, para que nós possamos buscá-lo em espírito e em verdade. Que nesta noite nós possamos ter motivos de sobra para agradecer ao nosso Deus, porque Deus tem cuidado de nós até esse exato momento, onde nós estamos vivenciando uma pandemia, um vírus assolando a humanidade, e Deus preservando a nossa vida, a nossa saúde. Que Deus grandemente possa ser honrado, engrandecido em todos os momentos, em todos os aspectos de nossas vidas. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos aí na sua casa, para que nós possamos levar uma oração ao nosso Deus, de agradecimento por estarmos na sua presença. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que nesta noite o Senhor possa fazer a diferença em nossas vidas. Eu sei que está sendo gravada essa programação, mas ela irá chegar a cada membro, a cada amigo que está disposto a ouvi-la. E quando ouvir essa mensagem, o Espírito Santo possa de uma forma grandiosa e íntima falar com cada um deles, como irá falar conosco através do sopro que ele irá a nossas mentes, para que a sua mensagem seja falada e cantada. Perdoa os nossos pecados e nos aproxima, Senhor, de Ti. Recebe essa adoração, recebe essa mensagem em gratidão, é um engrandecimento do Teu nome. Nós Te oramos iluminado pelo Espírito Santo, confiante na Tua graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Nesse momento o Cláudio irá louvar o nosso Deus. Medite na mensagem cantada. Boa noite, feliz sábado a todos. Nós Deus seja louvado e engrandecido. Somente a Ele toda honra e todo louvor. Esse hino ele fala que nós temos que abrir os olhos, que nós temos que ficar atento às coisas de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos dormindo para o que Deus quer nos falar e nos mostrar. Que nós possamos cada vez mais ser iluminados pelo Espírito Santo. Alguém clamava, sentindo que bem perto Jesus passava, ouvindo a multidão, buscou ajuda, mas não pôde encontrar alguém que o ajudasse. Ninguém ouvia os seus clamores, mas houve alguém que ouviu um clamor de um sofrimento. Jesus lhe disse: que queres que eu faça, meu filho? Senhor, que eu veja a luz do seu poder. Abre os olhos, foi a palavra do Senhor. Abre os olhos, sinta o poder do seu amor. Abre os olhos, olhe pra cruz, veja Jesus. Abre seus olhos.
que lhes ajude. Muitos aqui estão nesta congregação e não enxergam mais a cruz do nosso Mestre. Estão perdidos dentro do templo. Basta erguer os olhos que curados vós sereis. Abre os olhos, foi a palavra do Senhor. Abre os olhos, sinta o poder do seu amor. Abre os olhos, olhe pra cruz, veja Jesus. Abre os olhos, põe a palavra do Senhor. Abre os olhos, sinta o poder do seu amor. Abre os olhos, olhe pra cruz, veja Jesus. Abre seus olhos. E veja Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja glorificado, exaltado hoje e sempre. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, nós iremos dar continuidade ao nosso tema. Nós estudamos sobre o santuário, a parte 1, a primeira parte, e nós vimos ali a estrutura, a orientação que Deus dá a Moisés para que ele construa, para que ele faça um santuário terrestre conforme as bases, conforme as medidas, conforme toda a orientação divina a Moisés. Nós temos essa base em Hebreus, em Êxodo capítulo 25, nós temos 25 verso 40, a gente tem em Hebreus capítulo 8, capítulo 9, vai falar justamente sobre isso. Então a gente viu também os móveis, os significados da mobília do santuário. A gente viu ali 7 móveis, eu não vou me deter muito porque nós já estudamos, mas só fazer uma retrospectiva pouca para que a gente não se detenha no contexto anterior. Então a gente viu ali um santuário construído, sendo dada a Moisés a orientação da medição, e nós tínhamos o pátio tinha o altar de sacrifício, tinha após o altar de sacrifício uma pia com água. Ali no primeiro móvel o pecador levava um cordeiro e ele matava aquele cordeiro, o sacerdote aparava seu sangue para fazer a purificação, né, dos seus pecados, dentro de uma pedagogia, dentro de um ensinamento, onde que todo um processo real viria a acontecer. Então o santuário terrestre é uma sombra do santuário celestial. Então o sacerdote saía dali com a bacia com sangue, se limpava na pia de bronze, ou seja, o altar de holocausto simbolizava o sacrifício de Jesus, a pia era ali a purificação, né, se preparava para adentrar no santo, que era o primeiro compartimento da tenda. A tenda era composta de 2 compartimentos. O primeiro compartimento era o santo e o segundo compartimento era o santíssimo. E o sacerdote adentrava no segundo compartimento. No primeiro compartimento, ali tinha mais 3 mobílias. O do lado direito era uma mesa com os pães, 2 fileiras de 6 pães, e do lado esquerdo um candelabro com 7 lâmpadas, com 7 tochas, e à frente do primeiro compartimento da tenda era um outro altar chamado de altar de incenso ou altar de oração, onde que o sacerdote fazia a intercessão pelos pecados ali, confessado pelo pecador e imolado ali no animal, transferido para o animal. Então o animal morria, purificando ali simbolicamente o pecador.
Então, o candelabro, a gente pode primariamente trazer uma codificação de Cristo como a luz do mundo, né? Também representa os 7 períodos da igreja, o Espírito Santo, e o lado direito, os pães. Jesus é o pão da vida, mas também pode representar os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. E à frente o móvel, o altar de oração, simboliza Jesus fazendo a intercessão, Jesus ouvindo, fazendo a mediação entre os nossos pecados na presença do Pai, e o sacerdote ali fazia a expiação, fazia a intercessão nesse móvel de frente, no primeiro compartimento. Aí tinha o segundo compartimento, que é o Santíssimo, e lá tinha uma única arca, chamada de Arca da Aliança, um móvel com a tampa, chamamos de propiciatório. Ali simbolizava a presença de Deus. Essa tampa do propiciatório, essa parte do que cobria a arca, era revestida de ouro, com 2 querubins. Ali os querubins simboliza o cuidado, a preocupação que ele tem com as coisas sagradas, a proteção que ele dá. Dentro dessa arca tinha a vara de Arão que florescera, a porção de maná que alimentou o povo no deserto, e tinha também as tábuas dos 10 mandamentos, uma apresentação do caráter de Deus, né? Um caráter de Deus na representação das tábuas. E a vara de Arão representa que Deus está nos mantendo, Ele é quem nos sustenta, e com relação ao maná, Ele é o providenciador das nossas faltas, e Ele está no comando da nossa vida. Então, todos esses símbolos representam Cristo. E eu também falei que o santuário, olhando de cima, ele tem um formato de cruz. As tribos, o compartimento do santuário, o comprido era mais extenso e o horizontal era mais curto, né? As tribos, ela dava sequência em cada parte do santuário, norte, sul, leste e oeste, formando ali uma cruz. Então o povo viviam ao redor do santuário. É uma simbologia do santuário de Deus entre os homens, que futuramente nós iremos ter a Nova Jerusalém. Enfim, a gente vai estudar isso mais lá na frente, mas só para trazer lembrança aos irmãos desses móveis, do significado. Então foi essa a proposta da lição anterior. Já agora a gente vai falar um pouco do sangue e do serviço superior, que é justamente Jesus como sumo sacerdote lá no santuário celestial, que é a segunda parte. Mas eu gostaria de falar do sangue, que a gente falou dos móveis, mas o sangue é algo superior. O sangue, a gente vai ver nessa noite o poder do sangue de Cristo tem na remissão, na salvação, na mediação, na purificação dos pecadores. Então, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias depois, né, para acompanhar. Eu vou abrir aqui a minha, como está sendo gravado, não está sendo ao vivo. Nós aqui temos as promessas messiânicas que nós encontramos na Sagrada Escritura. Ela parte de Gênesis e sempre repete. E a gente vai para Gênesis capítulo 3, o verso 15, onde diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E o verso 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então você veja aqui o primeiro animal sendo morto para vestir Adão e para vestir Eva, né? Para ali, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, diz lá no livro de Hebreus. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, a gente vê um santuário superior, o santuário celestial. Esse foi o euro original que foi dado a Moisés para a construção do santuário terrestre. Está entendendo? Então, Moisés recebeu essa orientação de Deus porque já existia um santuário no céu. Então, queridos, quando a gente vai para Hebreus capítulo 7, capítulo 10, capítulo 9,
a gente vai ver ali 2 serviços que foi orientado para Moisés, 2 serviços. O primeiro serviço a gente vê que era o serviço diário e era feito pelo sacerdote. Já o segundo serviço era um serviço anual e esse serviço era feito pelo sumo sacerdote. Como é que funciona isso? No capítulo 7 vai dizer intercessão diária, ou seja, todos os dias das 9 da manhã até as 3 da tarde havia essa intercessão que os pecadores levavam o animalzinho para substituir ele nos seus pecados. E ali ele era imolado e morto, né? Uma vez por ano era que o sumo sacerdote entrava em procedimento. Isso chamamos de expiação. A intercessão, ela é feita no santo, intercessão diária, serviço diária, e a expiação é feita no segundo compartimento, onde está a arca da aliança, e ali a gente simboliza a presença de Deus. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele adentrava esse compartimento para fazer a expiação por ele e por todas as pessoas. Como é essa questão de sacerdote e sumo sacerdote? Olha só, no Novo Testamento nós temos a compreensão, e o Novo Testamento principalmente no capítulo 2 de Hebreus, capítulo 4 de Hebreus, capítulo 8 de Hebreus e capítulo 9 de Hebreus, vai apresentar Jesus como sumo sacerdote. Perfeito. Então Jesus é o sumo sacerdote. Então, dentro dessa apresentação, a gente já começa a entender como é que funcionava o serviço no santuário terrestre. O sacerdote, como é que funcionava e de onde vinha a linhagem do sacerdote. A primeira linhagem de sacerdote, a gente entende claramente pela Sagrada Escritura que veio de Arão. Então Arão foi a primeira linhagem de sacerdote, o sacerdócio arônico. Então Arão foi o primeiro sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele fazia todos os trabalhos que tinha ali a realizar. O sacerdote não. O sacerdote só fazia o trabalho até o santo. E o sumo sacerdote poderia realizar todos os trabalhos no santuário terrestre. Então, Arão era o sumo sacerdote. E quando Arão morresse, quem é que assumiria o sacerdócio de Arão? O seu filho primogênito. Então, se Arão morresse, o primogênito de Arão assumiria o seu papel de sumo sacerdote. E os demais filhos tinham a função de sacerdote. Então, Arão, quando morreu, o seu filho primogênito assumiu. Então, quando seu filho primogênito morreu, o neto de Arão assumiu, passou a ser o sumo sacerdote. Então, era o primogênito que tinha o direito de operar no lugar santíssimo. Como é que funcionava? Durante o ano, todos os sacerdotes eram divididos por turno. Então, eles trabalhavam para que o santuário terrestre permanecesse aceso as lâmpadas, os pães renovados todos os sábados, enfim, toda aquela cerimônia era mantida pelos sacerdotes. Agora, uma vez no ano, o filho primogênito de Arão, ele saía aproximadamente uns 6 meses antes das ações diárias para se preparar para a ação anual. Olha só o tempo, um preparo de quase 6 meses para atuar no Santíssimo, no Santo dos Santos, onde ele ia ter um encontro com Deus para fazer expiação por si e a expiação pelo povo. Então, quando termina a linhagem arônica, entra a linhagem dos levitas da mesma forma. Então, só que esse santuário era uma tenda, depois de 1500 anos passou a ser o templo. Então, você vê que no capítulo 1 de João, está ali no Evangelho, vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o tipo vai dar espaço agora à realidade. Está vindo agora o Cordeiro de Deus, aquele mencionado lá no Gênesis capítulo 3, que viria
nascido de mulher, viria no tempo de Deus para morrer na cruz, fazendo sim a expiação, lavar-nos de todos os nossos pecados. Então esse sangue, uma vez derramado, já é o suficiente para a remissão dos pecados. Hebreus fala claramente no capítulo 7, no capítulo 9, quando vocês forem em casa, vocês procurem ler o livro de Hebreus para aprender mais sobre a morte de Jesus como o verdadeiro Cordeiro e como o sumo sacerdote. Então, voltando para o sangue, a gente vê que o sangue é um simbolismo por excelência. O sangue, ele tem um simbolismo por excelência no plano da salvação. Então, para você ter uma ideia, no livro de Hebreus capítulo 9, verso 22, a gente vai encontrar: sem derramamento de sangue não há remissão. Então, ou seja, era necessário que Cristo morresse para nos redimir para com Deus. Agora, algo muito interessante, queridos, é que quando é que Jesus se tornou sumo sacerdote? Olha só que coisa maravilhosa. Quando ele morre na cruz, muitas pessoas entendem erradamente o ato de Jesus na cruz. Diz que Jesus morreu na cruz e ali é o suficiente para nos salvar de todos os pecados. E ali já é o suficiente para todos os aspectos e ações desse santuário. E não, as pessoas não compreendem a mensagem do santuário. Muitas pessoas não compreendem, porque muitas pessoas deixam Jesus só na cruz o suficiente e pronto, e não compreendem que a partir da cruz Jesus teria que fazer uma outra função, que era a função de intercessão. Ou seja, no ano 31, quando Jesus morre na cruz e ao terceiro dia ressuscita, ele vai ao céu e ali ele já é entronizado, ele vai tomar posse do santuário celestial pela sua obra perfeita na cruz do Calvário. Então, quando ele adentra o santuário celeste, ele já começa agora a receber a posse de sumo sacerdote. Ele volta para a terra, passa 40 dias com os seus discípulos e depois retorna para o santuário celestial, onde ele vai ministrar agora a intercessão pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus é o sumo sacerdote que ele faz todas as funções do santuário celestial. Ele é exclusivo, ele é único, não existe outro além de Cristo na situação de sumo sacerdote. Então Jesus, ele é perfeito, ele é único. Então a sua morte única já é o suficiente para nos redimir dos pecados, e a sua chegada no Santíssimo já é lá no céu já é o suficiente para ele fazer todo o trabalho celestial. Então Jesus, no ano 31, ele já passa a ministrar como sacerdote. Ou seja, você peca. Aí João escreve lá na sua carta, na primeira carta de João, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, nosso advogado, que intercede lá no céu junto ao Pai. Ou seja, essa função de Jesus de intercessão, ela iniciou no ano 31, após a ascensão ao céu, após a cruz do Calvário. Ele, após os 40 dias, ele assume a tarefa total como intercessor, como o nosso mediador. Então Jesus media por nós no céu. E eu gostaria aqui que vocês depois me procurasse a pessoa do Tiago para pedir esse slide aqui, que eu coloquei aqui, queridos, com relação ao sangue. Na Bíblia é muito, muito rico o sangue de Cristo na questão do aprendizado e na questão da aplicação. Então você procure a mim ou ao Tiago para que a gente dê esse slide ou até mesmo esse estudo completo. Nós vemos aqui, a primeira declaração do sangue. Nós somos remidos pelo sangue. Nós obtemos o perdão através do sangue. O sangue de Cristo nos limpa de todos os nossos pecados. Nós temos também a remissão dos pecados através do sangue. Nós temos, o sangue de Cristo faz expiação pelos nossos pecados. Nós também temos acesso a Deus através do sangue derramado na cruz. Que sangue precioso, queridos.
nós também somos justificados e há santificação no sangue de Cristo, como também nós temos paz no sangue de Cristo e somos, acima de tudo, vitoriosos pelo sangue de Jesus Cristo. Que bênção de Deus, que maravilha é o sangue de Cristo. Eu destaquei na primeira parte os móveis, a mobília, e tinha deixado o sangue para trabalhar agora, juntamente com o sacerdócio de Cristo no céu. Então a gente viu, já fiz a explanação, que Jesus, como sumo sacerdote perfeito e único, ele ministra, desde o ano 31, a ação celestial de intercessão. E essa ação de intercessão, ela foi até o ano de 1844, Jesus como intercessor. Não que ele não faça mais a outra função. Jesus é sumo sacerdote e tem o poder e o potencial de fazer todas as funções no santuário celestial. Então hoje, ele faz ainda a intercessão pelos nossos pecados, e a partir do ano de 1844, Jesus, ele entrou no Santíssimo, e o Santíssimo é para fazer justamente a expiação. Então eu gostaria que os irmãos atentassem para o que eu vou dizer agora. Então Jesus, desde 1844, ele faz a expiação, ou seja, ele inicia um juízo de investigação e ao mesmo tempo ele intercede. Ele intercede e ele faz o juízo, um juízo de expiação, ou seja, ele está fazendo uma análise das nossas vidas, um juízo nós chamamos de pré-advento, um juízo investigativo. Ele faz uma investigação da vida de cada um de nós. Então, desde do primeiro ser que morreu lá no Éden, que foi Abel, até os últimos que estão morrendo, ele está fazendo essa investigação para saber se esses nomes permanecem ou não no livro da vida. Se for achado em falta, automaticamente Jesus vai tirar o nome dessas pessoas. E eu vou explicar isso na próxima sexta-feira. Então não deixe de assistir os vídeos para que você passe a conhecer como é linda a mensagem do santuário, que nós vamos até o retorno de Cristo, e depois a gente vai trabalhar outras mensagens dentro dos acontecimentos e antes da vinda de Jesus. Então, você quando entrar para assistir esse vídeo, dê lá o seu legal, diga que gostou. Se você não gostou, também não precisa colocar ali o legal, certo? Mas eu acredito que Deus vai falar com vocês. Então, o santuário celestial faz Jesus no santuário celestial faz as duas funções de intercessor e de juiz, de investigador. Ele está investigando os nossos erros. Quando um cristão, um ser humano morre, aí sim ele é investigado. E eu explicarei depois isso aí. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele é insubstituível. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, Hebreus 7, 25, mas eu gostaria de ficar com o texto de João 14, 16. Diz que Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então olha só como é que funciona o santuário. Aqui nós temos a parte do santo e a parte do santíssimo. Mas antes tinha uma outra cortina que era a entrada do pátio, né? A entrada do pátio. Então olha só, quando o pecador vinha com um animal, quando ele passava o primeiro véu do pátio, ele estava no caminho para ser justificado. Depois o sacerdote levava as petições para o primeiro compartimento, que era o santo. Eu sou a verdade. Jesus agora ia fazer como advogado a intercessão pelos pecados. Eu sou a verdade, o primeiro compartimento da tenda. E eu sou a vida, ou seja, no segundo compartimento santíssimo, ou seja, ali onde está o final de todas as pessoas. A expiação um dia acontece, uma vez por ano acontecia. Então, quando o sumo sacerdote passava a se preparar há 6 meses antes, por ele mesmo e pelas pessoas, ele ia fazer a petição dos seus pecados, para que Deus
perdoasse. Aqueles que não estivessem preparados, automaticamente eles eram fulminados, como quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo. Então, queridos, se tudo isso era sombra, se tudo isso era um modelo que representava o santuário celestial, então vai chegar um dia que Jesus, como sumo sacerdote, irá terminar de fazer a investigação. E quando ele fizer a investigação, aí a gente vai ver na próxima aula. Então não esqueça, eu sou o caminho, o pátio, eu sou a verdade, primeiro compartimento, eu sou a vida, ninguém vai a Deus senão por mim. O sangue de Jesus fazia a purificação de tudo. É incrível isso aí. O santuário é uma doutrina, é uma base central da vida do cristão. Nós precisamos, queridos, estar inteirados com todos esses acontecimentos, para que nós possamos crescer em graça, crescer em verdade e crescer em espírito. Então, o santuário é algo tremendo para a nossa vida. Nós estamos já perto de terminar. Então, é muito gratificante estudar o santuário. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, já todas essas explicações foram dadas. E Jesus hoje faz as duas funções. O santuário o sumo sacerdote faz todas as funções. Tinha ali o sacerdote que ele acendia o candelabro, trocava os pães no sábado, tá entendendo? Limpava. Então, até o primeiro compartimento o sacerdote fazia, e também o sumo sacerdote, que era aquele primogênito de Arão, ou era o primogênito do último levita que estava em atuação como sumo sacerdote. Então, Jesus, ele é completo, ele faz as funções do santo e do santíssimo, louvado seja Deus. E unicamente, perfeitamente, não tem ninguém superior a Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então, queridos, nós estamos aqui já perto de terminarmos a nossa mensagem. Eu gostaria de levar os irmãos a refletir numa frase que está aqui no meu estudo. Jesus, ele está fazendo a limpeza do santuário. Isso não é que lá está manchado de sangue, não. A questão da mancha é espiritual. Nós manchamos o santuário de Deus, no santuário celestial, espiritualmente. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, com o que a gente quer usar, com o que a gente quer fazer, porque é uma questão muito delicada. É uma investigação que Deus está fazendo todos os dias. E essa investigação vai terminar. Então a gente vai ver na próxima sexta-feira, quando essa investigação terminar, o que vai acontecer. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer comigo? Mas até lá, até a próxima sexta-feira, eu quero ler aqui com os irmãos algo muito, muito maravilhoso. Essa dupla limpeza é simultânea lá no celestial. Jesus faz intercessão e expiação. Função sacerdotal contínua. A obra de limpar os pecados no santuário celestial, aqui deve haver uma obra especial de purificação ou do afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Olha só, enquanto Jesus está fazendo intercessão e expiação lá no céu, aí como é que eu vou viver aqui? De qualquer jeito, porque ele já morreu na cruz? Não. Eu tenho que fazer uma análise da minha vida aqui na terra, porque quando ele terminar lá, não pode mais se fazer nada. Como é que você vai estar? Eu fico preocupado porque Deus tem orientado a sua igreja. Deus tem orientado você que está em casa, você que está nos assistindo, vai nos assistir, certo? Deus tem orientado você de todas as formas. E essa atuação de Deus como sumo sacerdote, ela tem um tempo para terminar. E quando ela terminar, você vai ver o que vai acontecer com cada ser humano aqui nessa terra. Não deixe de estudar com a gente na próxima sexta-feira. Eu espero a Deus que nós já tenhamos resolvido a questão da internet para ser ao vivo. Estou devendo isso a vocês, mas Deus vai operar um milagre. E eu termino aqui com essa frase. É a frase mais importante que eu acho que está aqui para me tratar com vocês. Olha só. Esta é uma verdade solene,
que deveria nos comover profundamente e nos impulsionar a lidar a Deus a lealdade e o ministério que seu amor eterno reclama de seus filhos. Já que, enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Filho intercede e analisa os nossos pecados, e o Espírito Santo tentando trazer eu e você para próximo dele, para ter uma mudança de vida, para ter uma aceitação de todos esse ato de Cristo, esse amor que Cristo tem por mim e por você. E como é que está você? Como é que você se encontra hoje? Como é que está a tua vida? O que é que está mais sendo importante para você? É os acontecimentos? É a sua postura? É o seu ego? É a sua vaidade? O que é que está sendo mais importante para você? O Espírito Santo quer fazer uma transformação na minha vida e na sua vida. Eu vou chamar o Cláudio para cantar. Você vai ouvir mais um hino especial. E quando o Cláudio terminar de cantar, eu voltarei para encerrar essa mensagem. Para que Deus, de uma forma grandiosa, possa operar um milagre na sua vida. O Cláudio está vindo. Ouça, medite no louvor e me aguarde que retornarei para nós encerrarmos essa mensagem. Que Deus possa vir mudar a minha e a sua vida. Decisão de me entregar a ti, já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer, já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a sua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Aceita um grito de um coração sincero, vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Eu quero ser diferente, Senhor, aceita
Glória a Deus. Queridos, imagine a cena. Jesus ressuscita no terceiro dia, derrama seu sangue para nos purificar, nos redimir, nos dar paz, salvação, perdão. Vai para o céu, é aceito pelo Pai, e ali ele toma posse do santuário celestial. Ele retorna, passa 40 dias com os seus discípulos, treinando, instruindo, capacitando para uma nova etapa da sua igreja. Interessante, quando ele está subindo ao céu, no capítulo 1 de Atos, verso 11, ele diz: os anjos se aproximam dos discípulos, porque eles começam agora vão ficar só, então se despedindo. Imagina aquela despedida de um ser tão querido, tão maravilhoso como Jesus Cristo. Está se despedindo dos seus discípulos, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus filhos, aqueles a qual ele passou a amar de uma forma tão intensa que ele sente saudade, que ele quer ter esse reencontro novamente. Jesus está no céu como sumo e perfeito sacerdote, fazendo a função diária, a função manual ele vai fazer. Um dia está marcado para isso. Então veja a capacidade de Jesus quando ele sobe às nuvens do céu, capítulo 1, verso 11 de Atos. E os anjos aproximam dos discípulos e dizem: varões galileus, por que estão ansiosos, temerosos, perplexos? Esse Jesus que é entre vós assunto subir, voltará novamente para vos receber, para que onde ele estiver, todos vocês vão estar junto deles. Então Jesus ele sobe. Quando ele some nas nuvens, um exército vem buscá-lo, e esse exército caminha rumo aos céus, para Jesus entrar na segunda fase do santuário, que é a primeira, é o santo. E os anjos vão cantando: baixai ao portais as vossas cabeças, capítulo 24 de Salmos, verso 7 ao 10. Baixai ao portais, porque vem chegando o Rei da Glória, o Senhor Jesus, o vencedor da batalha. Ele agora vai ministrar, vai expulsar Satanás de uma vez por toda, presencialmente do céu, e vai trazer agora a intercessão entre Deus e os homens. Que coisa linda! E Jesus começa desde o ano 31 a ministrar essa função. Só que quando chegou em 1844, ele assume uma outra atividade: juízo investigativo. Para e pensa, querido irmão, como é que está a tua vida? Onde é que você está? Nunca é tarde, porque aquela bacia de sangue que os sacerdotes levavam para o lugar santo, que era aspergido na cortina e no altar de incenso, das orações, ele derramava o sangue no pé daquele móvel, simbolizando justamente que a graça é muito extensa, tem muita graça para você. Então não importa onde você foi, não importa como está a tua vida, Jesus tem graça suficiente para você. E nesta noite ele quer dar a sua graça salvadora para você. Feche os seus olhos. Quando você estiver ouvindo essa mensagem, você se coloque de pé e peça a Deus o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Oremos então. Grandioso Deus, querido Pai que habita nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. O Senhor tem feito maravilha no meio do teu povo. Vai nesse momento visitar cada pessoa, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, e de uma forma grandiosa toque no seu coração, para que elas possam sentir a tua presença, e nesse momento haja uma transformação de vida. Obrigado por estar na tua presença também, Senhor. Muito obrigado pela semana, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Santo Sábado. Que o Senhor visite a cada lar, que o Senhor visite a cada irmão e dê a bênção que eles necessitam através desse sangue maravilhoso derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, nos despede nessa noite, levando para nossos lares, na tua proteção, na iluminação do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que todos vocês tenham uma noite maravilhosa, ou um dia maravilhoso. Não sei quando é que você vai abrir esse vídeo, mas que você vai ser tocado pelo Espírito Santo, e até a próxima sexta, se Deus quiser. Um grande abraço e que Deus nos abençoe poderosamente.